Aquilo que eu dizia, e por isso dei este nome, do silêncio à palavra, o nascimento do político, é por isso mesmo. Aquilo que eu celebraria no 25 de Abril é esta passagem decisiva da nossa vida comum e coletiva. A passagem de um silêncio à palavra, da invisibilidade à aparição pública e do medo à possibilidade de fazermos alguma coisa em conjunto. Não é de estranhar que na intervenção inicial do professor tenha citado Manuel Antunes e ele diga, e de repente o país pôs-se a falar. Ou então os versos de Sofia, que normalmente lembramos o primeiro e o segundo, mas penso que é o terceiro verso da manhã que todos certamente esperávamos, do dia inteiro que todos certamente desejávamos. Ela dirá, onde emergimos da noite e do silêncio. Onde emergimos da noite e do silêncio. É isso que me agrada no 25 de Abril. A possibilidade de sairmos desse silêncio para tomarmos consciência da voz que podemos ter. E por isso não me estranhem que aqui faça um agradecimento também ao colega e amigo Gianfranco Ferraro, porque nos veio inquietar e nos veio tirar do silêncio. Eu confesso que não celebrava particularmente o feriado, era até muito inconsciente da minha parte. E o amigo Gianfranco, aliás, que nos ofertou este símbolo que de repente se tornou, parecemos uma ordem, que sempre nos juntamos e que assumimos este compromisso todos os anos, juntos, de certa maneira, celebrarmos, e como verão mais adiante, não digo para gáudio dos vossos ouvidos, mas cantaremos a grândola. Não somos grandes cantores, mas temos, sem dúvida, a vontade de o cantar, a vontade de tomar a palavra de forma melódica. Claro que muito devemos, por isso também, aos poetas que nos ajudam a tomar melhor da palavra. Mas então, dizia eu que o Gianfranco nos obrigou a dar testemunho. Eu não vou dizer, como é óbvio, eu não era nascido, porque pode não ser muito óbvio, mas eu não era nascido no 25 de Abril. Ele disse que memórias tendes, que são sempre em segunda pessoa, não é? São sempre interpostas. E eu pude constatar, a professora Susana falou das beiras, e eu, embora a minha alma tenha descendido ou escangalhado nesta cidade, todos os meus costados são do norte. Não é? São de Viana, de Ponte de Lima. E há como que um silêncio sobre a Revolução. E dirão, não é uma coisa que se fala em família, o que não é verdade. Quanto muitas das histórias que se contam em família foi da transição da monarquia para a República. O meu bisavô teve a veleidade de ir para a varanda dar vivas à República e foi mandado prender pelo regedor de província, que era o pai dele. Portanto, mandou-o prender com um soldado à porta. E, portanto, há memórias das revoluções, porque as revoluções, elas são coletivas, mas elas também são domésticas. E porquê que há um silêncio sobre o 25 de Abril? Porque nós, neste dia, somos todos muito orgulhosos, não é? E gostamos de sentir que, de certo modo, todos temos nos genes alguma coisa de revolucionários. Como se nenhum de nós fosse familiar daqueles que serviram o regime, a ditadura, a violência e a censura. Então eu percebi claramente que do lado materno, claro que havia quem tivesse servido a ditadura com um sentido violento. Não é? E isso custa a todos. Enfrentarmos a memória traumática é um exercício. Por isso eu gosto sempre, não ativei, foi o tempo, peço desculpa, acho que ainda vou a tempo de ativar o tempo, para não desrespeitar muito, para além daquilo que é suposto. Mas dizia eu que enfrentarmos os traumas da memória é um exercício que é simultaneamente coletivo, que temos que fazer como sociedade, e notemos que a memória ela é frágil, e ela é disputada. O campo da história é um dos campos em que a memória é disputada. O professor tem dedicado também conferências a isso. A memória é sempre seletiva. Nós escolhemos aquilo que queremos guardar. E se olharmos para a memória mesmo das nossas famílias, quem é que nós recordamos? Industriais de sucesso. Quem teve fortuna material. Raramente recordamos as mulheres. Eu, como escolhi a filosofia, como vou acabar pobre, não vou ficar para a memória familiar. A minha esperança é de que todo aquele que se dedica à área da filosofia é sempre um pouco louco ou extravagante, e talvez pela extravagância possa perdurar um pouco mais no tempo, na memória daqueles que nós gostamos. E no caso das nações, a mesma coisa. Não é? O que é que perdura na memória das nações?
os grandes feitos, não é? A expansão económica das descobertas. Não é? E não esquecemos, ou fazemos por esquecer, aqueles que não queremos lembrar. Não é? E muito há que nós não queremos lembrar. A pobreza, a miséria, o analfabetismo. Nós recebemos há dias uma delegação da Áustria aqui nesta sala onde hoje estamos todos, e um senhor por acaso estava em trânsito para o Brasil e calhou de apanhar a Revolução do 25 de Abril, e ele dizia que o que o mais impressionou foi a pobreza. A pobreza. Lembro ainda que quando este ano tivemos um evento com a Embaixada de Israel e que, como sabem, nós tivemos muitos judeus que passaram para Portugal, aqui tiveram em centros de retenção e depois fugiram ou foram para outros lugares. E eles estavam presos, não é? Em situações degradantes e desumanizantes. Muitos deles registaram que o que impressionou nesses centros de retenção, devemos dizer que os centros de retenção em Portugal não eram propriamente sítios fechados. Eles não podiam circular mais do que 5 km. Aprendi tudo isso nessas sessões, mas o que os impressionou foi a pobreza. Claro que também me alegrou alguns testemunhos que, embora pobres, fomos oferecer a quem estava a chegar alguma coisa, o que em si também mostra daquilo que é também a generosidade das beiras e de toda a geografia, onde eles, por um pouco, toda a parte se foram instalando. Portanto, a primeira nota que o nosso amigo nos obrigou foi a calarmos o silêncio e a procurarmos um testemunho. E esse testemunho é traumático. E dizia eu, quando nós pensamos sobre a memória, pensamos sobre Paulo Ricard. Ele diz, sobre a memória devemos fazer um trabalho de luto. Porquê de luto? Porque o luto é nós lidarmos com alguma coisa que não se pode mudar. Alguém morreu. Não pode alterar-se. Os factos aí estão. É o que está feito. É o irreparável, é o inalterável. Mas nós podemos, como ele diz, raconter autrement, não é? Contar de outro modo. Então ele diz, o meu ativismo é contar a história com justiça. Isto é sempre disputar. Não há uma versão final ou verdadeira da história. Mas há esta disputa. Nós hoje conseguimos ver coisas que no passado não víamos. Tornamos visível algumas coisas que outrora não eram. Portanto, não devemos aceitar o esquecimento. É importante todos os perigos. É importante esta disputa, esta discussão. Mas também não podemos viver no eterno ressentimento. E por isso somos chamados a este trabalho de memória, como eu dizia, de que falava Paulo Ricard. A minha segunda nota tem a ver também com esta retórica da invisibilidade, como lhe chamou José Gil, que seria a maior herança que todos nós temos do salazarismo, que não governa apenas pela força, mas produzindo invisibilidade. O que é que se tornou invisível? O conflito, a invisibilidade da discordância, a invisibilidade do desejo de mudança, a invisibilidade das pessoas perante si próprias. Nada me dói mais do que acabar uma conferência e perguntar, alguém tem perguntas? E há sempre um silêncio. Perturba-me. Sobretudo agora que há dias estivemos no Brasil. Fala o catedrático ou o Presidente da República, acaba e eles têm perguntas. E nós temos um medo abissal do ridículo, de aparecermos, de nos expormos, de inquirirmos. E isto tem que ver, de facto, se nós formos ver notáveis discursos do antigo chefe de Estado, a ideia de que uma crítica à retórica, abaixo os palavrosos, quando ele próprio está a inaugurar uma retórica, a que José Gil, como dizia, chamava a retórica da invisibilidade. Os professores falam, os alunos escutam, as autoridades pronunciam-se e a população silencia-se. A professora Susana Morato Alves Jesus tem sempre a generosidade de nos convidar. E esta semana andamos nas escolas e andamos na CPCJ, com quem trabalha com crianças, etc. E nada me magoava mais do que não raras vezes as pessoas tomavam a palavra no fim da sessão e diziam, eu não sou político, mas gostaria de fazer uma pergunta. Eu não sou político. Este silêncio, como se nós não fôssemos políticos. Como se aquilo que nós fizéssemos não fosse habitar a polis. E isso não implicasse nós tomarmos a palavra ativa. Hannah Arendt falou disso. A construção do comum. Claro que nós, professores, com os nossos alunos, não estamos entre pares. Eu sou responsável pela autoridade do saber que transmito e que lhes dou a conhecer, e por isso não estamos entre pares, mas em sociedades nós estamos entre pares. Temos que nos disputar, temos que discutir, temos que, enfim, tomar posição.
Porquê? Porque estamos entre pares. E como é que nós estamos entre pares? Porque temos voz ativa. A isso ela chama o mundo, ao contrário do imundo. O mundo só é mundo se estivermos entre pares. E, meus caros, nós não estamos entre pares. Muitas vezes ouvi a professora Susana falar do direito de voto. Como sabem, temos mais de 1 milhão de pessoas a quem nós não damos sequer o direito de voto. Pessoas e humanos a quem nós dizemos que são ilegais. Migrantes. E muitas vezes dizemos que somos uma democracia representativa. Nem isso nós autorizamos. É claro que as democracias não são só o voto, mas, e tenho que avançar porque o tema é sempre... Mas é essa ideia de que o 25 de Abril quebra, em certo modo, com esse silêncio. É claro que tínhamos as vozes fundas que vinham da tradição. Os poetas resistiram. Mas esta democratização da voz, e nós só podemos democratizar a voz e a palavra alfabetizando, ensinando a ser livre. O Agostinho da Silva percebeu muito bem que a liberdade é muito difícil e normalmente nós não a queremos. Dizia ele, por isso nos distraímos com o trabalho e quando nos reformamos temos pressa de morrer, porque não sabemos o que fazer com o tempo livre. O trabalho é muito bom para nos distrair, de certo modo, mas o que faço com o tempo livre? Que poeta sou eu? E poeta não é só o que escreve poesia. Não é? O poeta é aquele que inventa a cada dia a sua vida, a sua aventura existencial e que não arranja desculpas para inibir isso que é o maior feito que cada uma e cada um de nós pode fazer, que é ter uma aventura própria. E cada um se vai dedicar àquilo que entender. Não é? Mas dizia eu então que o 25 de Abril foi este falar, foi este cantar, foi este discordar, e por isso é importante vir à rua. Eu hoje prometo batizar-me, vai ser a primeira vez que vou para a avenida, influência, diria também, do nosso amigo Gianfranco Ferraro, que é nosso, diríamos, pertence à mesma pátria, Natália preferia a mesma mátria, talvez pertence à mesma frátria. É engraçado como alguém vem de longe lembrar-nos dessa madrugada, dessa capacidade de fazermos diferente. E por isso é importante a história, lembrar que é possível fazer diferente. É possível circular sem fronteiras. Nós naturalizamos a ideia da fronteira. Desculpem, eu ando zangado com as fronteiras, porque acho humilhante uma pessoa esperar 6 horas numa fronteira. E é uma máquina que diz se nós passamos ou não. E então à minha frente estava alguém cuja máquina não reconhecia. E passou da máquina 2 para a máquina 5, da máquina 5 para a máquina 7, da máquina 7 para a máquina 8. E eu a ver as forças da autoridade inibidas elas próprias, porque elas já não podem dar ordem de passagem. Por isso é que nós fazemos aquilo que nós melhor fazemos em Portugal. Como as filas estão a ficar grandes, já várias vezes suspendemos as máquinas. Não sei se viram as notícias, várias vezes estão a ser suspensas porque as pessoas estão a perder voos, quando às vezes elas não podem sequer pagar o voo que já têm comprado. E humilhante que isso é. Não é? Como se o humano não fosse humano em toda a parte. Enfim, tem, como dizia, de avançar do silêncio à palavra e depois, ao mesmo tempo, lá está, como se todos nós fôssemos geneticamente ideais e revolucionários. Há uns versos de Pessoa, eu trazia, não vou poder ler todos, mas ele diz: nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi, senão, príncipe. Todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma cobardia. Não, são todos o ideal, se os ouço e me falam. Quem há neste largo mundo que me confessasse que uma vez fui vil? Ó príncipes, meus irmãos, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Como se de repente todos fôssemos ideais e revolucionários, como se não tivéssemos cá dentro a operar o pequeno ditador, não é? Isso nós não gostamos tanto de falar. Lembramos sempre a glória e não a sombra. O medo, o erro, a cobardia. Esta segunda-feira o professor também teve a generosidade de nos levar a uma outra escola. A universidade está a obrigar-se a estas atividades de extensão, de sair dos seus muros. Tenho mesmo de terminar. E o tema que a escola trabalhava este ano era o medo. Pedir às crianças que ponham por palavras suas qual é o seu maior medo.
E às vezes, se nós pedíssemos nos nossos departamentos ou aos nossos fraternos compatriotas qual é o vosso maior medo, eu desconfio que o silêncio ainda seria a resposta. Custa a pormos em palavra própria aquilo que é o nosso medo, o nosso erro, a nossa cobardia, a nossa fragilidade. E nós vivemos num tempo, todo ele democrata, mas todo ele cheio de fragilidades, não é? Em que olhamos para o lado. Todos nos habituamos a isso. Portanto, um regime de silêncio em que calamos para sobreviver, tão oposto a uma democracia digna em que falamos para participar. Falar não é ruído, não é? É responder pelo outro, é ser responsável pelo outro. Há aqui uma afinidade etimológica entre responder e responsabilidade. É como dizia, é pluralidade, é conflito. Tenho mesmo de concluir, talvez valha a pena lembrar que o 25 de Abril não deve ser o lugar da musealização da Revolução, da musealização da memória, porque a memória é viva, é o lugar do confronto, é o lugar da disputa, é o lugar da pluralidade. Talvez seja o dia para voltarmos a perguntar que novas invisibilidades toleramos. Invisibilidades, não é? Esses humanos a que nós chamamos ilegais continuam invisíveis, mas que são a força bruta que continuam a andar aí de bicicleta para trás e para a frente. Quem continua sem voz? Não é? E reparem que uma das coisas que marcou o 25 de Abril, quando pergunta às pessoas, foi nesse dia nós não abrimos os comércios. Dissemos, hoje ninguém abre. E hoje é domingos, é feriados, não é? E temos esses centros comerciais que as pessoas até ficam contentes por trabalhar porque ganham um pouco mais, não é? Porque se condenaram à miséria e, portanto, ficam contentes por poder esticar. Quando todo o esquema já é montado para ganhar pouco e ficarem contentes por ganhar um pouco mais. Não é? E continuamos nesse aspecto. Acho que ainda respeitamos o 1º de maio, mas o 25 de Abril, por exemplo, já não é. Se frequentarmos por aí abaixo, aí estão os comércios. Não é? Enfim. Que medos ainda nos governam, não é? E sabemos que muitos estão a usar o medo como mensagem política, não é? A diferença, o que chega de longe. Então, acho que ainda assim vale a pena lembrarmos sempre o 25 de Abril, é claro, como tarefa inacabada, e se hoje também me junto à Avenida, não é como a saudade do passado, é precisamente por esta promessa ativa, é precisamente por aquilo que dá título ao encontro de hoje, 25 de Abril, uma saudade do futuro. É sobretudamente essa saudade do futuro em que todos devemos lutar por habitação, por dignidade. Conceito caro a muitos que aqui estão, que tanto trabalham, dignidade que vale a pena voltar a ela e lutar. E foram de grande dignidade ao ouvir-me com tanta generosidade. Obrigado pela vossa atenção.